Oi pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é sobre um livro muito fofo, gente, muito fofo, muito lindo e também um pouco triste de alguma forma. Nós vamos falar sobre O Menino do Dedo Verde, do francês Maurice Druon. Esse livro foi publicado em 1967 e foi uma produção que o Maurice fez no meio de outros trabalhos muito técnicos, muito científicos, profundos, muito adultos, digamos assim. No meio dessa produção, ele resolveu escrever algo para as crianças, né? E eu falo assim sempre, gente, que os livros para as crianças, eles são sempre os mais incríveis de todo mundo, porque não tem como você não se contaminar com aquela essência infantil, com aquele olhar de criança, com aquela inocência e com a inteligência, né? Das crianças, principalmente nesse caso, no caso da história do Tisto. Gente, bom, Tisto é um menino que nasceu numa família muito rica. Morava numa casa que brilha, né? O senhor papai e a dona mamãe, eles eram pessoas importantíssimas da sociedade, né? O senhor papai tinha ali também uma indústria de armas e era muito poderoso, e a vida do Tisto era uma vida maravilhosa, de descer no escorrega, no corrimão da escada era a coisa que ele mais gostava de fazer, só que de repente ele tem que ir para a escola. Veja, né? Escola acabando com a vida das crianças. E o que vai acontecer? O Tisto, ele não era um menino qualquer. O Tisto, ele não se encaixava na escola. Ele então dormia nas aulas, porque as aulas eram, nossa, um saco, muito chatas, entediantes. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a diretora chamou o pai do Tisto, o senhor papai e a dona mamãe, e falou assim, ó, ele não serve para nossa escola, esse menino é preguiçoso, a gente não dá, não vai funcionar. Eis que então o pai dele fala, bom, o Tisto é o herdeiro, ele vai herdar a fábrica de armas, como é que ele não vai estudar? Então vamos nós mesmos proporcionar uma educação para ele, tá? E aí o Tisto vai receber lições. A primeira lição é a lição de jardinagem. Gente, ele vai nessa lição de jardinagem descobrir que ele tem um dom, que ele tem um dedo verde. Ter o dedo verde significa que quando ele toca na terra, ele tem o poder de criar, de plantar. As árvores, as flores, as folhagens crescem muito rápido. Então ele tem esse dom de plantar flores. A partir do momento que ele descobre esse dom, ele vai então ficar assim meio primeiro sem saber o que fazer com esse dom. Depois ele vai ficar um pouco preocupado, né, de se ele pode usar como ele imagina, e depois ele vai fazer coisas lindíssimas. Vou dar um exemplo para vocês. Um belo dia, né, ele vai com o Senhor Trovões para uma lição, para ele entender que a gente não pode fazer coisa errada, senão a gente vai preso. Então ele vai até um presídio e vai mostrar para o menino, né, o que acontece, os castigos, porque que é errado você não cumprir a lei e tal, toda aquela imposição. E ele vai falar que os presos dão trabalho, porque às vezes eles querem fugir, né? E o Tisto pensa, mas claro que eles querem fugir, esse lugar é um lugar horrível, cinza, sem graça, triste. Então o que o Tisto faz? Ele vai com o dedinho dele, ó, e planta flores na cadeia, no presídio. E o presídio vai se tornar um espaço incrível. E aí, as pessoas que estão ali cumprindo penas, elas nem vão mais querer fugir, tá? Então, vai resolver um problema social com uma coisa positiva. E o livro vai ser composto por várias coisas, por vários problemas sociais que o Tisto vai resolver. Várias coisas assim que os adultos têm um olhar muito rígido, muito duro, que querem resolver com violência, que querem resolver com punição, o Tisto vai resolver com flores, né? E obviamente as flores aqui, elas são uma metáfora, né? As flores significam a beleza, a parte boa, o lado bonito da existência, o lado bonito das coisas. E é muito incrível ver o Tisto
fazendo isso e a gente vai sendo levado a compartilhar a emoção dele, a compartilhar os sentimentos dele. Gente, não tem como você não se emocionar, não tem como você não gostar dessa obra, é incrível. Então, assim, é uma indicação para crianças, não tão bom, para todos, né? Mas na escola, por exemplo, na escola você pode trabalhar com sexto, com sétimo. Eu trabalhei com o 8º ano e deu super certo, tá? É um livro que funciona, tem que ter um pouco de tato para conversar com os alunos. Eles podem, de repente, fazer algumas interpretações que não são tão legais assim, mas a gente consegue conduzir isso em sala de aula, né? Com alguns questionamentos, com algumas visões. Importante é deixá-los falar e depois construir esse novo raciocínio se for preciso. Dá para fazer muitas atividades, eu vou compartilhar lá no meu Instagram algumas coisas que eu fiz depois dessa produção, dessa leitura, tá, gente? Para vocês, de repente, os profs que me acompanham por aqui, para poderem se inspirar também, né? E aí também, gente, vale para os pais, tá? O pai, a mãe que tá buscando um vídeo, que quer que o seu filho comece a ler, que quer despertar um gosto pela leitura, vai ver que o dedo verde, tudo que eu vou postar lá no meu Instagram para vocês como inspiração para a escola, serve para casa, dá para fazer em casa também, porque são coisas bem simples, coisas que não demandam uma estrutura de escola, né? Dá para fazer de boa. Eu acho que vale super a pena em transformar o livro em algumas outras coisas para que as crianças aprofundem a reflexão delas sobre a leitura. Então, gente, vale muito a pena para qualquer faixa etária, né? Acho até um livro que de repente dá para dar de presente para os avós, né? Tô pensando aqui como que às vezes os vovôs gostam desse tipo de leitura, é muito legal. Acho que vai ser muito bom, vai valer muito a pena. E, gente, não deixem de ler. É infanto-juvenil, mas é para todas as fases e dá um gostinho tão bom de a gente pensar que sempre tem flores. Sempre pode haver um lado bom, a gente que precisa encontrar. É o nosso olhar que precisa ser direcionado para as coisas boas, elas estão aí, a gente precisa encontrar. Então, gente, olha, um beijão para vocês, uma ótima semana e a gente se vê então na próxima resenha. Até mais, pessoal!